Vamos pro top 10, Graça? Não. Nossa, Pobrezito. Tudo bem, Pobrezito, eu não vou colocar... Pobrezito. Não. Seria bom a gente colocar, Pobrezito. Eu não quero colocar limites em você. Eu não quero, pai. Eu vou bater nesse moleque. Bota essa porra. Agora. Eu ainda não li o livro, calma. Não me testa, Roda a Pobrezito. vinheta. Top 10, Graça. Você vai falar quais são as 3 piores besteiras que alguém pode fazer na criação dos filhos, separando o terceira pior, a segunda pior e a pior de todas. Então, vamos lá. Bater na criança e depois tentar compensar com presente, comparar seu filho com o filho dos outros, prometer algo e não cumprir por falta de grana, brigar com o parceiro na frente da criança, falar mal do pai ou da mãe para a criança, deixar a criança o dia todo na tela para poder trabalhar, mentir sobre a situação financeira da família. É só desgraça mesmo, né? Mentir sobre a situação financeira da família, obrigar a criança a ser o que ela não é, não pedir desculpa quando erra com a criança e achar que criança não entende e nem explicar nada porque criança não vai entender mesmo. Difícil, né? Difícil, são todas muito ruins. Vê se consegue. Pode ter empate também, tá? Se precisar, em alguns casos aí. Tá, não, então eu acho que é a pior coisa de todas, assim, que é uma coisa que a gente nunca deve fazer e se controlar para não fazer, é bater na criança e depois compensar com presente. Boa, então esse é o piorzão. Porque a gente não deve bater na criança de jeito nenhum, né? O bater, ele tem que ser inaceitável, né? Você não pode bater na criança. Daí, eu acho que a outra coisa é deixar a criança o dia todo nas telas para poder trabalhar, porque se os pais não podem cuidar dessa criança, né? Aí a gente precisa de outras pessoas que façam isso, que seja a escola, que seja uma CMEI, né? As antigas creches aí, a tela não é uma boa babá. A tela não deve ser uma boa babá, Tá. porque justamente pelo risco que essa criança vai ficar ali exposta a todo tipo de coisa, né? Que a gente nem imagina o que seja, né? Boa. Não pedir desculpa, eu acho que é a terceira, né? Assim, Que entra naquilo de você ser o exemplo, né? Isso. Não pedir desculpa, né? Porque a criança... Pobrezito, você me desculpa por ter gritado com você agora há pouco? Não. Eu vou bater nessa peste. Ô, desgraça! Nossa, moleque impertinente, viu? Claro, Duda. E isso muito pai deve errar, né? Eu não vou ceder e não vou dar o braço a torcer de que eu errei pro meu filho, né? E sabe que isso que você fez agora com o Pobrezito acontece bastante. Você fala pra criança, me desculpa, e a criança fala, não desculpo. A criança adora quando fala assim, não te desculpo. E tá tudo bem, aí né? o cara perde a postura, né? Faz parte. Eu tô vendo uma série aquela do Jovem Sheldon. Não sei se você já viu aquela série lá, o The Big Bang Theory. É uma série lá de humor, né? E tem a The Young Sheldon, né? Que é o Jovem Sheldon quando ele era criança, né? Aí tem uma ocasião lá que ele é um super gênio. É um moleque gênio de 8, 9 anos, sei lá, né? Aí ele começa a discutir com um professor universitário, né? Aí ele começa a falar, não, porque segundo a teoria de Albert Einstein, não sei o que lá, você tá errado. E o professor, não, você que tá e tal. Aí depois o professor descobre que ele errou mesmo. E o orgulho de chegar pra uma criança e falar, filho, não é nem filho, né? Ele era aluno só, né? Você realmente tinha razão, peço desculpa por ter te envergonhado na frente de todo mundo. É uma quebra de orgulho isso, né? Sim. E aí, então, esse é um grande erro, então, dos pais, não dar o braço a torcer quando tá errado, ou quando exagerou, talvez, né? É um grande erro, como você falou aí, né? Um grande erro do ser humano, né? Porque a gente tem que fazer isso no relacionamento, no casamento, com os filhos, com as pessoas do trabalho, né? A gente tem que pedir desculpa, né? Mas é difícil, o ego ali fica que... Sim. Deixa eu perguntar, quais os maiores desafios para uma criança que só tem ou o pai ou só a mãe? Tipo, fica mais desafiador pro pai ou pra mãe, porque tá sozinho, né? Mas você acha que como que se aconselharia alguém assim, sabe? Tipo, ou que o pai morreu, ou que a mãe morreu,
ou que não sabe quem é o pai, sabe? Essas coisas. É um desafio para neurocompatibilidade também? É um desafio porque a perda de um pai, né, isso é uma adversidade da infância, a perda ou também não ter alguém próximo. Eu acho que a questão é assim, ó, a criança, ela não precisa exatamente da figura pai e mãe, sabe? Uhum. Ela precisa de alguém que a ame. Né, ela precisa de um grupo de pessoas que a amem. Uhum. Então, uma criança pode ser feliz numa família convivendo com a avó e com uma tia, como eu já atendi. Uma criança que a mãe morreu, o pai sumiu no mundo e ela foi educada pela tia, pela avó e por outros irmãos. Ela era amada, ela conheceu o amor, ela conheceu esse calor de família. Por isso que o importante é que a gente tenha uma família, seja de 2 pais, 2 mães, uma mãe, um pai. Mas o que a gente precisa mais é de pessoas que apoiem essa pessoa. Então, uma mulher que tem uma criança sozinha, eu vejo isso às vezes, foi para outro país, engravidou lá e o pai não, né? Então essa família, essa pessoa já está sem a família dela, então a gente tem uma vulnerabilidade maior e um risco maior para essa criança. Então as crianças, elas precisam de pessoas que a amem e que convivam na vida dela, e independente do sexo da pessoa. Isso é muito criticado porque todo mundo diz, não, precisa da mãe e do pai, porque essas pessoas são as pessoas que mais vão amar essa criança, né? Então a gente tem isso como critério, mas desde que ela seja amada, tá tudo certo. Tá. E o que você acha dessa moda do bebê reborn aí, meu? Que tá em alta esse assunto, em alta, né? Mas sabe o que aconteceu, Duda? O bebê reborn, ele começou com um grupo de mulheres que fazem bebê reborn, né? Tipo, então, a fabricante da boneco. O fabricante do boneco. E ela criou uma febre. Foi esperta, hein? Foi esperta, foi um golpe de marketing, assim, porque daí eles começaram a fazer esses vídeos. Ai, olha aqui, eu tô levando meu filho fazer a mamadeirinha, colocar uma vendedora de bebê reborn, né? Começou a fazer esse grupo de mulheres que fazem. Só que, assim, na prática, a gente não vê o sistema único de saúde cheio de pessoas com bebê reborn. A gente não vê situações assim, é muito mais uma peça do que a gente vive na internet, né? Então começa a se falar daquilo. E a gente acha que tá em todo lugar, tá, né? Em todo lugar, e as febres acontecem isso, né? Assim, todas as febres que a gente vê, assim, né, a gente que trabalha com internet vê isso, né? Assim, então você sabe que às vezes você falar sobre um assunto que tá muito em alta. Uma vez eu fiz um vídeo sobre bebê reborn, daí ele foi lá em cima justamente por isso, assim. Mas a minha percepção é que, assim, é muito mais que as pessoas precisam parar de ficar tão sensíveis. Daí você vê, assim, a minha mãe tem uma raiva das mulheres do bebê reborn, porque ela fica lá no TikTok, né? Mas não tá acontecendo isso, né? Assim, não tá. Então eu acho, assim, que eu já tive uma paciente, né? Uma paciente adulta, que ela andava com 2 bebês reborn no ônibus, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás que eu atendi, eu acho. Então, existe essa coisa do aparato emocional do bebê reborn ser um aparato para mulheres adultas, ou mulheres que não tiveram filhos, ou mulheres que ainda gostam de brincar, né? Que pode acontecer das mulheres ainda gostarem, mulheres ou homem, ou seja, para quem for, né? O padre Fábio de Mello também não tem o bebê reborn dele lá. Só que daí começou uma crítica muito mais do que se criou dessas mulheres lá. Que absurdo, tá usando a vaga, tá na fila. Mas assim, daí um deputado vai lá, vou fazer uma lei para isso. Você concorda comigo que não precisa de lei, porque não é um ser humano usando o sistema único de saúde, não tem porquê. Então é muito mais uma febre mesmo. Eu não vejo preocupação nenhuma, assim, sabe? Eu acho que virou um grande Talvez meme. Talvez vai ser passageiro. Passageiro como grandes coisas que a gente viu aí já acontecer de ser passageiro, né? Então é uma coisa passageira, engraçada, assim, que se fala muito, e daí sempre tem essas pessoas, as pessoas mais velhas, né? Que agora que a inteligência artificial, né? Que acreditam em tudo, que daí elas acreditam nessas coisas, mas eu não vejo nenhum problema, assim.